Aí, então tá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou refazer os avisos, então. Como a gente tinha combinado, a aula de hoje é via Meet, porque eu tenho reunião às 10. Na verdade, a reunião é às 8h30, 9h30, mas eu vou entrar um pouquinho depois, é hoje. Hoje a gente vai tratar sobre treinamento e desenvolvimento, cargos e salários na aula. Não sei se a gente vai conseguir ver todo o conteúdo, mas aí eu vou deixar já dentro do Moodle a videoaula também, para ajudar vocês a estudar sobre o assunto. Para a aula da semana que vem, embora seja feriado, eu vou abrir dentro do Moodle um itemzinho para vocês. Só um pouquinho que eu tenho que levar um carregador em seguida. Para você sobre gestão da diversidade, aí vocês podem ver o vídeo e estudar ao longo da semana, tá bem? E aí na outra sexta, aula normal, presencial, que é dia 14, tá bem? Lembrando que essa disciplina a gente tem a avaliação que é vocês efetuarem um trabalho que é um processo de seleção diferenciado, lembre? Então, eu gostaria que até a próxima aula, que é no dia 14, então, presencial, tá? A próxima aula presencial, vocês trouxessem os grupos, né? E o perfil, não precisa o perfil, mas o cargo que vocês vão estudar. Porque daí, então, vocês vão fazer vocês vão fazer tanto o processo de recrutamento e seleção, quanto treinamento e desenvolvimento. Vocês vão criar um projeto onde conste lá como é que vai ser o processo de recrutamento para essa vaga que vocês escolheram, como é que vocês vão selecionar, como é que vocês vão treinar e desenvolver. E aí, claro, para isso vocês precisam do perfil da vaga e do perfil também da empresa que vocês selecionaram, né? Então, vocês precisam criar esse perfil. Vocês vão entregar em formato de projetinho, assim, e vão apresentar, né? E aí vocês vão usar os próprios colegas de vocês para serem as pessoas que vão passar pelo processo que vocês construíram, tá bem? Aí, no dia, então, 14, no dia 14, vocês vão trazer a vaga já, e o grupo, que é para já ficar organizadinho para a aula, tá? Lembrando que nessa disciplina é só uma prova lá no final, que está agendado. Não me lembro o dia que está agendado, mas é uma prova lá no final. Está agendado lá para a aula 14 só. Depois, um período até uma aula vaga para fazer a atividade final e a apresentação do recrutamento e seleção, né? Porque provavelmente a gente vai precisar de uma aula só, já que a turma é pequenininha, né? Para apresentar. E, além disso, as atividades que a gente faz ao longo do semestre. Então, por isso é importante fazer resenha, esses trabalhinhos, né, questões. O LinkedIn é uma das atividades, eu vi que vocês me adicionaram, vários de vocês me adicionaram. A gente vai falar de novo sobre LinkedIn na aula de gestão de carreiras, que vai ser importante. Então a gente tem aí pequenos trabalhos que montam uma parte da avaliação da disciplina, para vocês não esquecerem, tá? Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso, na verdade. Tem alguma coisa que eu estou esquecendo? Não, o trabalho era do LinkedIn, vocês me adicionaram. Sobre Laranja Mecânica, o Diabo Veste Prada, vocês já viram o filme. Eu vou ver se eu consigo para vocês baixar o filme Flying, deixa eu ver como chama, que é ele tem um nome no Brasil, Amor Sem Escalas. Deixa eu pedir aqui para minha estagiária se ela baixa. Porque o Amor Sem Escalas, ele vai falar sobre treinamento e desenvolvimento de funcionários, vai falar também sobre o processo de demitir, que também é da área de gestão de pessoas, né? No geral, quem demite é a área de gestão de pessoas. Vocês já viram esse filme, Amor Sem Escalas? Como é o nome dele agora? Acho que já, mas eu vou assistir de novo, porque acho que eu não me lembro bem, mas acho que eu já vi. O George Clooney.
ele tem no Netflix, Google Play, Amazon Prime, mas eu vou ver se eu consigo enviar para vocês. Não, não tem no Netflix. Tem no Google Play, Amazon, Apple TV e YouTube. E aí eu vou ver se eu consigo enviar para vocês. Para enviar para vocês assistirem daquele jeito lá no Drive, tá? Então tá. Vamos para a aula então. Hoje a gente vai falar sobre treinamento e desenvolvimento e, se der tempo, também sobre cargos e salários. Eu vou compartilhar a tela e eu vou voltar de vez em quando aqui para ver vocês, porque senão eu fico me sentindo no... Deixa eu ver até se eu ligo aqui no celular. Eu tenho horror, assim, de falar para a tela. Eu acho terrível. Então, aí, pelo menos, eu vejo vocês. Aqui. Aqui. Traduzir. O eco. Pronto. Deu algum eco para vocês? Não? Deu? Porque eu acessei os dois? Mas agora parou. Tinha dado eco, mas agora parou. Ah, tá. Antes sim, é que antes estava o meu microfone ligado. Agora eu consigo ver e eu compartilho aqui. Então, aqui. Pronto. Então, sobre treinamento e desenvolvimento, cargos e salários. Será que eu mudei esse? Não, acho que não. Acho que por enquanto não. Tô aqui pensando se tem alguma coisa que eu coloquei aqui. Então tá. Quando a gente fala de treinamento, a gente está falando daquele passo que vem depois que você é contratado, né? Você é contratado, aí o que que acontece? A empresa vai lá e te treina. Ela treina para te desenvolver para cumprir a vaga. Então, você foi contratado para trabalhar numa empresa enfim, que você é secretária, que é o mais básico. Aí ele vai lá, vai mostrar onde é que você fica, vai mostrar as funções que você tem que exercer, não é? Treinamento é aquele espaço, no geral, curto, relacionado a te mostrar as atividades que você tem que fazer na empresa. Nem todas as empresas têm treinamento, né? Mesmo, às vezes, grandes empresas e mesmo, às vezes, órgãos públicos. Na verdade, na gestão pública é onde menos tem treinamento, no geral, dependendo de onde você trabalha, né? Porque, às vezes, você é colocado lá e é tipo, eles pressupõem que você sabe o que tem que fazer. E é isso, não é verdade? Pro cargo de professor. Ninguém treina professor. Não tem treinamento. Tem toma aqui, você vai ficar nessa turma, você vai dar essas aulas, e é isso. O treinamento, eles pressupõem que vocês tiveram antes. Mas, no geral, é importante fazer tanto a ambientação quanto o treinamento, porque a pessoa daí vai ter uma ideia, né, de como é a empresa, como é a organização, como é a escola, como é o local de trabalho para onde ela vai. A UERGS também não tem treinamento, os professores entram e não tem nem semana de ambientação, nada assim. Pelo menos quando eu entrei não teve, entrou bastante gente comigo. Não tem semana de ambientação, nada, é só vai lá, você tem as atividades, te apresenta na tua unidade, e aí as aulas começam tal data, é isso. Por que que isso é ruim, digamos, para as organizações? E para as pessoas também que trabalham? Porque você entra sem conhecer o local de trabalho e sem fazer ambientação, vai tudo parecer um pouco mais difícil, um pouco mais distante, inclusive as pessoas que trabalham ali no teu local de trabalho, não é? Então, o treinamento, ele não serve só para você verificar o que é que eu vou fazer. No geral, a gente tem uma ideia do que vai fazer já no processo da entrevista, mas ele serve também para te mostrar como é o ambiente de trabalho, por isso ele é tão importante. Então, a gente fala ali de treinar as pessoas, desenvolver e desenvolver organizacionalmente. Por quê? Porque primeiro a gente treina, né? Então, a gente
fornece ali as ferramentas para ela entender o trabalho dela. Depois a gente pensa no desenvolvimento da pessoa. O que é o desenvolvimento? É quando a empresa te dá a oportunidade, dentro do ambiente de trabalho, ela te dá a oportunidade de você estudar, de você fazer cursos, né? Quando ela pensa no desenvolvimento da carreira do seu funcionário. Então, desenvolver pessoas significa isso, né? Significa que você vai se preocupar com como é que a pessoa vai, como é que a pessoa vai desenvolver sua própria carreira dentro da organização. Aí mais difícil ainda, né? É algo mais difícil e mais que cada vez menos você verifica que as empresas façam de verdade, o desenvolvimento de pessoas. E aí os autores vão dizer que isso tudo faz parte do desenvolvimento organizacional, que para você desenvolver uma organização como um todo, você precisa treinar e desenvolver as pessoas. Aí aqui tem o conceito do Nadler sobre desenvolvimento de RH, que são as experiências de aprendizagem proporcionadas pela organização dentro de um período de tempo para oferecer essa oportunidade de melhoria de desempenho ou de crescimento. E inclui treinamento, educação e desenvolvimento de RH. E vai falar que o treinamento é esse processo de curto prazo educacional que é sistemático e organizado, onde a pessoa vai aprender conhecimentos e atitudes e habilidades que ela precisa desenvolver para cumprir com as suas funções de trabalho. Não sei se vocês já tiveram um ciclo PDCA, né? Planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação. A gente tem também dentro do treinamento o ciclo PDCA, né? Que é você treina dependendo das necessidades que você possui dentro de uma organização. Então, por exemplo, se a organização ela trabalha com materiais de alta periculosidade, se ela tem algum tipo de trabalho ou de tarefa que pode ser perigosa, lá no levantamento das necessidades, ela vai dizer os tipos de curso que ela deveria ofertar para os seus funcionários, certo? Então, por exemplo, um dos cursos é, de repente, de, sei lá, tratamento de resíduos ou de utilização de equipamentos de segurança, bem comum. Não sei se vocês já passaram por esse tipo de treinamento, mas no geral, esse tipo de treinamento acaba sendo alguma coisa do tipo, toma aqui os equipamentos de segurança e tal, e assina aqui o papel que você fez o treinamento. Você precisa usar, senão você perde a mão, se você perde o braço e tal. Mas não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Quando a gente fala em fazer o ciclo do PDCA, a gente está falando que vai, então, levantar as necessidades, verifica que você precisa efetivamente treinar os funcionários para isso. Aí você executa esse treinamento, e executa esse treinamento com profissionais adequados, com pessoas que entendem sobre o que está acontecendo. Você controla, ou seja, você verifica se as pessoas estão levando o treinamento a sério, né? Na prática, elas estão se preocupando com isso. E você avalia o treinamento. Ou seja, você avalia se depois que eles foram treinados, eles efetivamente estão levando em consideração o que aprenderam lá. Então, é isso. O treinamento e desenvolvimento de RH vai ser esse conjunto de atividades que vai tratar de explorar o potencial de aprendizagem e capacidade das pessoas na organização. Em tese, ele vai estar preocupado com aquilo que o funcionário também quer desenvolver, né? O funcionário, a gente tem um conjunto de funcionários que trabalham para a empresa e que gostariam de aprender uma língua nova. Então, a gente vai dar um espaço e se desenvolver para que eles contratem, ou a empresa contrata uma pessoa e vai dar o curso para eles. E aí eles vão aprender, né? Então, isso seria desenvolvimento de RH, desenvolvimento de gestão de pessoas. Para você desenvolver, você tem que criar um plano de desenvolvimento.
um plano de desenvolvimento que vai estimular essas pessoas na organização, vai criar essas perspectivas e contribuir para a melhoria dos resultados. Por quê? Porque depende do perfil da organização e do perfil de vaga. Vocês já passaram por treinamentos e já trabalharam em empresas onde tinham planos de desenvolvimento? Não? Não, é bem raro, né? Mas assim, no geral, na Gabriele também não. Vocês veem como as empresas se importam um pouco com isso, mas existe, tá? Por exemplo, o Paulo, né, meu namorado que trabalha lá na Stefanini agora, ele tem aulas de inglês, não, de espanhol, inglês eles têm, de espanhol, porque eles têm eles estão trabalhando com novas empresas da Espanha, e ninguém entende espanhol bem, então eles abriram uma turma de espanhol, pegaram as pessoas que trabalham nos projetos, e todas as quintas de manhã eles têm aula de espanhol, né, para aprender a se comunicar um pouco melhor com o pessoal da empresa. Então, isso é desenvolver na prática, né? É você verificar que você tem uma demanda, que é isso, a gente não entende uma língua, e fazer o possível, então, para você suprir essa demanda dentro dos teus funcionários, com os teus funcionários. Então, vocês entenderam a diferença de treinamento e de desenvolvimento? Treinamento é o ato intencional de fornecer meios para proporcionar aprendizagem. Treinamento é treinamento de incêndio, treinamento de boas práticas, treinamento para entender o que são o que é um ISO, a norma, é um treinamento bem específico. Desenvolvimento, né? Desenvolvimento é o que vem depois. É quando você, por exemplo, chega para a empresa e aí fala, olha, eu quero fazer uma pós-graduação, e a empresa tem lá, todo mundo que faz pós-graduação é liberado sexta-feira, 2 horas antes, 1 hora antes, para dar tempo de chegar na aula, porque no geral a especialização é sexta de noite, sábado de manhã, não é? Então, se a empresa tem isso, a organização tem isso dentro dela, é porque provavelmente ela está tratando mais, ou ela tem uma maior preocupação com desenvolver, né? Então, desenvolvimento é isso. O treinamento, ele é mais pontual, relacionado a um item específico, com um tempo específico, né? E ele vai aperfeiçoar alguma coisa específica, tá? E o desenvolvimento é como a empresa organiza toda, digamos assim, a carreira do funcionário ao longo do tempo, tá? Então, aí aqui uma informação importante, que é nenhuma organização mantém um bom nível de produtividade sem uma equipe de profissionais bem preparados. Mas aí vocês veem que a gente trabalha de forma muito, né, muito mais comum em empresas que não treinam, por exemplo, a UERGS, quando a pandemia iniciou e os professores foram para o Moodle, chamada de vídeo, gravação de aula, ela forneceu treinamentos para isso. Então, ela abriu cursos para utilização de Moodle, para utilização de... Não sei se alguém estava falando alguma coisa que eu perdi agora. Para utilização de Moodle, enfim, para aprender a fazer vídeo, tudo isso. A UERGS forneceu. Foi uma escolha do professor não acessar, não fazer, ao fim, não se preocupar, mas ela forneceu. Isso é um treinamento, né? Porque ela sabia que ela precisaria daquilo e ela não sabia por quanto tempo ela precisaria daquilo, não é? Inclusive as aulas, assim, as videoaulas, tudo, eu já lecionei para pós-graduação das organizações da OES, das organizações, agora não me lembro o nome, que é uma pós interinstitucional na área de direitos humanos. E a forma de videoaula que a gente dava nessa pós-graduação é exatamente igual a essa forma de videoaula que vocês tiveram, que era no PowerPoint, falado e tal. Exatamente o mesmo tipo de videoaula. Que para a área de humanas, beleza, funciona bem. Para a área de exatas é um pouco mais difícil, porque aí seria legal você ter quadro e poder escrever, enfim, mas para humanas serve bem.
Então, as etapas de um treinamento, né? Você levanta as necessidades, faz a programação de que treinamentos você vai precisar ao longo desse ano, você executa ele e avalia, né? Em tese, é o que você deveria fazer. E aí vai falar das diretrizes de programas de treinamento e desenvolvimento. Eles vão proporcionar essa transição de um modelo de gerenciamento centralizado para um descentralizado. Vão falar dessas dimensões técnicas e comportamentais e vão compartilhar uma visão entre servidores para minimizar essas barreiras de mudança. Treinamento, ele serve principalmente para auxiliar as pessoas a passar por momentos em que a empresa está mudando, né? Ela está fazendo coisas diferentes. Então, se a empresa foi vendida, se a organização está migrando, está trocando de prédio, alguma coisa assim, é sempre importante fazer um treinamento. Se não conseguir o treinamento, ou pelo menos fazer uma reunião com essas pessoas, fazer de alguma forma, trazer elas de forma física para conversar sobre isso, não é? Se importar com como é que as pessoas estão lidando com a mudança. Então, vai fortalecer a necessidade de educação continuada, ou seja, reciclagem, sim, né? Porque você não pode imaginar que as pessoas vão entrar no ambiente de trabalho e vão para sempre falar ou trabalhar da mesma forma, elas têm que estar se atualizando com relação à tecnologia, com relação à utilização de novos dados ou novas ferramentas. Eu falei para vocês do chat GPT, né, que agora ele é usado, que é uma IA, ele é usado dentro das empresas para criar resumo. O pessoal do criativo da empresa dele está usando para criar os anúncios pequenos para os posts e tal das empresas, Boticário e tal, está usando a IA. Então, assim, para eles é mais fácil do que pedir para o estagiário fazer isso, entendeu? E aí eles vão, eles mesmos postando, né? Tá. Tem um ponto negativo com relação a isso, né? Que é a perda de postos de trabalho, de mais postos de trabalho pela utilização da tecnologia. E tem o ponto positivo que é quem conseguir usar da melhor forma essa tecnologia para conseguir trabalhar, vai acabar se dando melhor nesse período, não é? Então, a gente vai falar também, vai desenvolver também a cultura e comprometimento com a organização. Na verdade, a cultura e clima organizacional tem tudo a ver. Vocês já tiveram aula de clima e cultura organizacional em psicologia? Eu tive numa disciplina com a Paola, até uma eletiva que fiz com ela. Não lembro agora o nome, mas a gente falou sobre isso. Ah, tá, numa eletiva. Mas nas obrigatórias vocês não têm cultura e clima. Quem é que respondeu? Ah, teve sim. Ah, então tá. Eu lembro Acho que que sim também, professora. Eu fiz essa na pandemia. psicologia, né? Isso. Tá, eu vou fazer assim até. Eu vou colocar, permitir, né, pro Gilberto entrar. Ah, tu fez também? Tá. Eu vou colocar um material sobre cultura e clima, mas é que agora, quando eu tava revendo ali, eu vi que não botei nem cultura nem clima organizacional. Aí eu imaginei que eu não coloquei porque vocês já tinham já tinham em algum momento. O clima e a cultura organizacional mudam muito dependendo de como a empresa desenvolve ou treina. E às vezes, mesmo organizações que o salário não são tão atrativos assim, mas que fornecem as ferramentas necessárias para que o funcionário desenvolva, acabam sendo mais atrativas dependendo do período em que as pessoas estão, não é? Então, assim, se você está estudando, se você está buscando se encaixar ainda profissionalmente e a empresa te fornece as ferramentas para isso, ou seja, ela te dá um espaço ou ela tem treinamentos que são interessantes, às vezes é melhor você seguir nela do que você ir para uma outra empresa que você ganha mais, mas que você não tem essa possibilidade, não é? Então, para isso é muito importante que haja
desenvolvimento. E ele tem tudo a ver com o clima organizacional, porque muda o clima organizacional também. Agora estão cortando a grama aqui. Sempre que eu vou dar aula, eles cortam grama aqui do lado. Então, avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho consiste na análise sistemática do desempenho profissional em função das atividades que realiza, das metas, dos resultados alcançados e do potencial de desenvolvimento. Ah, é aqui que eu mudei. Peraí que eu vou pegar o outro. Eu inseri todas as outras avaliações também. Olha aqui, o pessoal entrou aí. Pessoal, bom dia, tudo bem? Eu vou buscar aqui na minha área de trabalho. E aí eu tenho que inserir ali os slides completos. Pois não posso esquecer. Tá. Então, a gente falou sobre treinamento e depois sobre desenvolvimento. E aí a gente deixou pré-estabelecido as diferenças de treinamento e de desenvolvimento. Treinamento é algo pontual, que acontece em algum período bem específico dentro da organização, e tem como objetivo fazer com que o funcionário aprenda sobre alguma coisa específica. Isso é treinar. Eu vou treinar para ele aprender a mexer nessa plataforma, para ele utilizar os equipamentos que precisa. Isso é treinamento. É específico, pontual e voltado para alguma coisa específica do funcionário. Desenvolvimento é todo o conjunto de possibilidades que uma empresa te dá para que você desenvolva seu potencial dentro da organização. Quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, a gente está falando de desenvolvimento organizacional, é o guarda-chuva que contém estes dois conceitos. Vocês entenderam a diferença entre os dois, né? Beleza. Eu vou só fazer uma coisinha bem rápida aqui. Cadê? Eu vou parar e só vou pedir mais café. A vantagem de estar em casa. Vou pedir mais café e aí eu tenho que entregar um carregador, porque eu tenho um escritório dentro do escritório. Esse é um escritório e tem um outro aqui do lado. Mas as coisas do Paulo estão aqui e ele quer um carregador. Em seguida eu vou dar para ele. Vocês estão ouvindo o barulho da máquina de cortar grama? Tá atrapalhando? Eu não tô ouvindo. Ah, tá. Beleza. Só eu que ouço. Então tá, vou voltar a compartilhar e a gente vai falar sobre avaliação de desempenho. Por que tem que falar de avaliação de desempenho quando a gente fala sobre treinamento e desenvolvimento? Porque se a gente é uma empresa, uma organização que treina e que dá espaço para o desenvolvimento organizacional, ou seja, para o funcionário desenvolver dentro da organização, eu vou avaliar o desempenho dele. Em tese, lá na literatura, eles dizem que é só ali que a gente avalia desempenho. Vocês já fizeram uma avaliação de desempenho? Nunca? Avaliação 360, 180, 90 graus, preencher formulário. Alguém já fez? Eu fiz do probatório, né? Tanto quando eu entrei no estado, quanto agora da prefeitura, a gente faz de, acho que é 4 em 4 meses, uma coisa assim, daí a gente faz uma avaliação. Tá. Vocês fazem avaliação de desempenho dos professores da UERGS, lá no final do semestre. Sabe que tem lá as caixinhas e tal. Inclusive, elas estão desatualizadas, né? Porque tem perguntas ali que não fazem sentido. Por exemplo, assim, tem a pergunta o professor disponibiliza o plano de ensino? Tá, mas o plano de ensino tá lá no Solis, né? Quando o professor monta a disciplina, tá lá o plano de ensino. Então, de certa forma, obrigatoriamente, ele disponibiliza plano de ensino. Com a pandemia, as perguntas deveriam ter mudado para o que você acha das aulas em formato remoto? Você prefere aulas via Meet? Você teve dificuldades com acesso à internet? Essas são as perguntas que deviam estar lá, não é? Ao invés das perguntas que tem, então devia dar uma atualizada.
Lá é uma avaliação de desempenho também. Ah, tá, eu vou abrir. Peraí que eu vou só entregar um carregador, pessoal, só um minutinho. E aí eu já abro. Prontinho, pessoal, obrigada. Eu entreguei o carregador e peguei um pouquinho mais de café. Então, vocês na UERGS também fazem avaliação de desempenho dos professores de vocês, não é? E aí, dentro da literatura, uma questão importante é que eles falam o seguinte, que você só deve fazer avaliação de desempenho se você trabalha com treinamento e desenvolvimento. Mas, de fato, não é bem verdade. As empresas, elas costumam fazer avaliação de desempenho dos funcionários, mas nem sempre elas treinam e desenvolvem, elas não dão espaço para o desenvolvimento, mas elas fazem a avaliação do desempenho, né? A maior parte das empresas se preocupa com isso. Eu vou de novo apresentar aqui. Então, a avaliação de desempenho é o quê? A identificação e mensuração das ações que os colaboradores de uma organização realizam durante um determinado período, né? Então, é o quê? É a forma com que eles fazem o diagnóstico individual e do grupo de funcionários para, em tese, promover esse crescimento pessoal e profissional, bem como melhorar o desempenho. Ninguém mesmo nunca fez avaliação de desempenho, tipo, preencher uma planilha relacionado às funções, ao teu chefe, ou como chefia fazer avaliação de desempenho dos funcionários? Nunca. Então, a gente tem vários tipos de avaliação de desempenho, tá? E ela vai fornecer à administração de recursos humanos as informações para tomada de decisão sobre salário, bonificação, promoção, demissão. Então, assim, no geral, é a avaliação de desempenho que vai fazer com que você ganhe algum benefício da empresa ou que seja retirado dela. Inclusive, ela vai atuar lá para o planejamento da carreira. E aí, você vai ser escolhido ou não, a Cássia já fez, ó. Vai ser escolhido ou não para desenvolver dentro de uma organização. Como é que foi a tua avaliação de desempenho, Cássia? Bom dia a todos. Não, eu já participei, assim, para fazer da equipe onde eu trabalhava, né? Então, daí a empresa usava essa a ferramenta, no caso lá, o questionário, para avaliar como eles estavam indo durante um período de um ano, né? Geralmente a gente fazia, essa empresa usava esse método, né? Avaliava o período de um ano do colaborador, e daí avaliavam eles para saber se, tipo, ele poderia ter alguma promoção, até para utilizar também pelo o plano de carreira também tinha envolvimento com esse desempenho. Então, essa empresa usou essa metodologia, conforme era o desempenho do funcionário, ele passaria para uma determinada função dentro da organização e tudo mais. Daí, então, a gente avaliaria e eles já tinham ciência dessa metodologia, então todo ano, caso tu não era promovido, tu recebia uma bonificação ali por ter trabalhado aquele ano todo, era assim. Tá, entendi. E como é que era essa avaliação? Tu fazia avaliação dos funcionários? Da minha equipe, sim, e de mim, daí era o meu gestor. Ah, tá. Então era só uma avaliação de cima para baixo, né? Isso. Eles não faziam avaliação de ti? Os funcionários, não.
Ah, tá. Então, Só esse é o daí na objetivo. pesquisa, desculpa, só na pesquisa de clima, que acontecia também uma vez por ano, a pesquisa de clima dentro da organização. Que daí ali eram avaliados os gestores, daí eles era onde toda a organização daí avaliava e, tipo, lavava roupa suja, né? Ah, entendi. Tá, que daí toda a avaliação era toda de toda a empresa. Então, esse tipo de avaliação que você fazia chama avaliação de desempenho 90 graus, porque ocorre entre duas pessoas, na verdade, que é o líder e o colaborador. Né? Duas pessoas em tese, porque você vai avaliar individualmente cada um deles, né? Você avalia lá 10 pessoas que estão abaixo de você, né, no nível hierárquico. Mas você vai avaliar um a um, né? Cada uma dessas pessoas. Também com relação ao comportamento delas em conjunto, mas vai. Isso chama avaliação de desempenho de 90 graus, né? Onde você vai avaliar, então, você vai ter critérios de avaliação que provavelmente o RH vai te passar, porque esses critérios, eles são específicos para cada empresa. Cada empresa tem um critério diferente de fazer a avaliação. Por quê? Porque o que cada função desempenha, o que cada um desempenha dentro das organizações é diferente, não é? Você trabalha lá no laboratório, você trabalha no hospital, você trabalha numa indústria, o que você faz lá dentro é muito diferente. As habilidades que você tem que ter são completamente diferentes. Dentro de alguma empresa, você precisa ter habilidades sociais. Dentro da outra empresa, talvez você trabalhe sozinho, mas você tenha metas semanais ou diárias para cumprir. Dentro de uma outra empresa, você precisa ser criativo. Né? Então, assim, o que vai ser avaliado provavelmente vai ser passado pelo RH, que é um plano, né, de avaliação. Mas quando a avaliação eu avalio todas as pessoas que estão abaixo do meu nível hierárquico, a gente chama de avaliação de desempenho 90 graus. Então, o gestor vai aplicar esses critérios de avaliação que o RH pediu para ele em cada um dos colaboradores, para, inclusive, elencar, como a Cássia mesmo falou, os trabalhadores que então vão ser promovidos ou que corram risco de demissão também. Tem um outro tipo de avaliação também, que é a avaliação 180 graus, que também é muito utilizada para fazer avaliação de desempenho. Se na anterior, a de 90 graus, era o ponto de vista do gestor, aqui também tem a autoavaliação. Nesse tipo de avaliação, se permite que o trabalhador faça um julgamento sobre suas ações e seus desempenhos na atividade diária, ao mesmo tempo em que o gestor faz as considerações relacionadas ao funcionário. Então, a gente tem dois pontos de vista, que é a minha autoavaliação e a avaliação do meu gestor. Aqui, claro, tem uma questão que é importante, que é quando a gente faz a autoavaliação, no geral, é que nem quando a gente monta nosso perfil, ou que nem quando a gente está lá na entrevista, que a gente dificilmente vai abrir nossos pontos negativos de uma forma completamente sincera, não é? Então, é uma avaliação complexa no sentido que ela pode ser muito diferente, a avaliação que o gestor fez de ti, da tua autoavaliação. Por isso, nem sempre as pessoas fazem autoavaliação, ou as organizações dão oportunidade para que a autoavaliação aconteça também, por causa disso, porque há uma discrepância ali. Pensem assim, vocês vão se autoavaliar, né? Vocês vão avaliar como é que vocês estão na disciplina. E vocês vão avaliar, e eu vou avaliar como é que vocês estão na disciplina. Provavelmente vai ser muito diferente a avaliação de vocês. Até porque vocês, do ponto de vista de vocês como seres humanos, né, tem as justificativas para as atitudes que vocês tomam, não é? Então, aí, eu posso avaliar vocês e dizer, ele sempre chega atrasado. Sempre chega atrasado, meia hora. E vocês não vão levar isso em consideração, porque vocês vão pensar, mas é que eu tenho trânsito, não sei o que e tal. Entenderam? Então, isso faz uma diferença na hora de fazer a autoavaliação ou avaliação de 180 graus. Então, a avaliação de 90 graus é a avaliação do gestor sobre os funcionários. A 180 é do gestor sobre os funcionários, mas também com a autoavaliação dos funcionários. E a gente tem a 360, né? E aí a 360 você vai ter mais avaliadores, porque assim, é o tipo de avaliação que envolve todas as pessoas que interagem de uma forma com o colaborador em seu dia a dia de trabalho. Então, você vai avaliar a 360, você vai avaliar o gestor, né? As pessoas que trabalham com o gestor vão avaliar ele,
O gestor vai avaliar os funcionários e cada um vai fazer a sua autoavaliação. A gente diz que essa é a avaliação mais completa que pode existir. Quando a gente fala em avaliação só de 90 graus, você tem que confiar plenamente nos gestores que você escolheu para fazer essa avaliação, tá? Por quê? Porque eles podem ser pessoas complicadas, né, de se relacionar, e você não vai ver isso se você não questionar os subordinados a eles, você entende? Então, você tem que confiar que o trabalho que eles executam é muito bom, para não perguntar para as pessoas como é o trabalho deles, tá? Deixa eu ver o que mais. Sobre o processo de avaliação 360. Como é que faz na prática? Bom, depende do tipo de empresa, tá? Dificilmente eles vão criar um ambiente onde as pessoas vão conversar abertamente. Por quê? Porque cara a cara lá com a tua chefia imediata, você não vai falar sobre, ela é muito grossa, ou ela não consegue pedir as coisas de uma forma educada, não sei o quê, ela exige isso, não sei o quê, mas ela não faz. Então, como é que faz no geral? Você vai criar ou no papel, ou vai enviar algum documento para que as pessoas preencham, e aí elas exponham, e aí elas falem sobre isso. Uma forma de se fazer avaliação de desempenho, às vezes, é a seguinte, e aí, assim, no geral, são as caixinhas, né? Já viram as caixinhas? Deixe aqui a sua avaliação do gestor desse andar, tá? Digamos que seja por andar. E aí a pessoa vai lá e escreve de forma anônima e coloca dentro da caixinha. E aí, ao final de um mês, eles pegam todas as avaliações e vão verificar como é que as pessoas que trabalham naquele ambiente veem o gestor daquele ambiente. Pode fazer pelo Google Forms, por exemplo, né? Pode, mas aí, de repente, a pessoa não vai ser tão sincera, porque ela vai ficar com medo de que eles estejam coletando os e-mails e saibam que foi ela que respondeu, né? Então, aí talvez seja um problema. Qual é a melhor forma de fazer? Depende do tipo de organização. Qual é o melhor tipo de avaliação? Depende do tipo de organização. Se eu tenho uma organização em que eu confio plenamente nos meus gestores, né? Eu fiz um treinamento deles que eu acho correto, eles desempenham o papel de uma forma excelente, provavelmente a avaliação 90 graus é a que eu vou usar. O que os gestores falam sobre os funcionários. Se eu considero que é importante que se faça uma reflexão, né? Os funcionários façam uma reflexão também do comportamento deles, eu faço uma avaliação 180. Se eu estou com problemas de clima dentro da organização, eu faço uma avaliação 360. Porque essa é a avaliação que vai mostrar os problemas de clima organizacional. Porque as pessoas vão falar, né? Ou vão expor isso na avaliação. E aí tem a avaliação 360. O processo ele tem que ser claro e tem que sempre tomar cuidado com processos de avaliação. Dá um exemplo, às vezes você pode estar numa organização que tem um funcionário que é excelente, rende muito, ele é ótimo para a empresa, mas os colegas não gostam dele. E aí, dependendo de como você faz essa avaliação de 360, você pode implicar que ele seja prejudicado. Aí, claro, você também tem que tratar questões de clima, né? Se o funcionário é excelente, mas ninguém gosta dele, talvez precise, de alguma forma, conversar com ele para verificar o que é que está acontecendo nesse caminho, né? Mas a avaliação 360, que vai envolver todo o contexto organizacional, tem que ser olhada com cautela por conta disso. Então, a gente tem ferramentas para se fazer a avaliação. A gente tem escalas gráficas, escalas de avaliação comportamental, classificação alternada, método de distribuição forçada, método de incidentes críticos e método de administração por objetivos. Então, a gente tem um monte de formas de se fazer, de ferramentas de se fazer, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas agora. A gente tem a autoavaliação, por exemplo, que é um dos principais tipos de avaliação de desempenho. E ela é feita, no geral, em 2 etapas. Primeiro, o colaborador responde um questionário com o objetivo de refletir sobre a sua atuação. E esse questionário, ele não pode ser assim,
Você é pontual, sim ou não? As perguntas, elas têm que ser um pouco mais elaboradas no sentido de gerar reflexão na hora dele responder, né? Então, você considera que ao longo do ano você teve um bom relacionamento com os teus colegas, e você pode até usar pequenos textos, né? Você pode, inclusive, usar pequenas reflexões, assim, comuns, para que as pessoas pensem com relação a isso. Porque se você só perguntar, se eu perguntar para vocês, vocês consideram que vocês são boas pessoas? Sim, né? Mas se eu elencar diversas, se eu colocar uma embaixo da outra diversas frases, que as respostas dessas frases, têm consequências no comportamento, e às vezes pode ser, inclusive, assim, ó, gente. Você trabalha em uma organização e um funcionário novo entrou, este funcionário entrou como gestor, e aí vamos tratar de questões que a gente vai falar na próxima aula, que é a gestão da diversidade. E aí, quem é que falou, né? A gente falou semana passada sobre tatuagem, não sei o quê, e piercing, que o gestor não queria, não queria ninguém assim. Então, esse funcionário tem a seguinte aparência, e aí mostra lá uma foto de alguém cheio de piercing, tatuagem aqui no rosto e tal. Qual a sua avaliação inicial com relação a essa pessoa? Bom, isso é fazer uma avaliação para entender como é que você vê os colegas, tu entende? Porque aí você vai ter uma ideia de como é que esse funcionário vai lidar com funcionários que sejam diferentes fisicamente daquilo que ele é, né? E você vai trabalhar também com pessoas, por exemplo, que são PCD, e às vezes pessoas com deficiência. E pessoas com deficiência nem sempre são nem sempre, às vezes é deficiência intelectual, mas deficiência física. E como é que você vai lidar com isso? Vai ter lá na avaliação de desempenho também, de como é que cada um lida com... Como é que cada funcionário lida com o diferente, com as pessoas que não têm o mesmo padrão físico, não só de embelezamento, mas o padrão físico e intelectual que você tem. Então, na autoavaliação é possível que o profissional avaliado possa fazer uma análise profunda sobre seu comportamento, sobre os resultados que ele tem alcançado. Portanto, quando ele mesmo reconhece os seus pontos de melhoria, fica mais fácil promover o crescimento contínuo. Mas é difícil, porque uma autoavaliação é quase como a psicanálise, né? Você tem que ser uma pessoa muito sincera consigo e apontar os seus próprios defeitos para que você, então, consiga mudá-los. E é difícil, é muito difícil, né? No geral, a gente faz o oposto, a gente passa uma vida inteira justificando as nossas atitudes, né? Eu fiz isso, mas eu fiz isso por causa disso, por isso que eu tive esse comportamento. Dificilmente as pessoas olham para o comportamento e falam, não, eu sou assim. Eu sou assim e eu tenho que mudar essa forma para lidar, enfim, no meu ambiente de trabalho, porque as pessoas não gostam, né? Às vezes você tem que mudar a forma com que você se relaciona ou se posiciona, e às vezes você simplesmente tem que sair daquele ambiente de trabalho, porque talvez você não se encaixe lá. E daí não seja uma boa para a sua saúde física ou mental continuar lá, né, se você tiver a oportunidade. Então, a avaliação de desempenho da equipe. Avaliar os profissionais individualmente é importante, porque cada um apresenta peculiaridades que definem seu potencial. No entanto, é fundamental que seja feita também uma avaliação da equipe. Então, você vai avaliar individualmente e vai avaliar a equipe como um todo. E aí, a avaliação de desempenho em grupo, no geral, é feita pelo gestor daquele grupo, né? Que aí você vai verificar como é que em grupo eles estão se relacionando ou eles estão trabalhando. A escala gráfica. De todos esses tipos de avaliação de desempenho, é o mais simples e tradicional, onde você vai ter um formulário, já vou mostrar ali em seguida, com colunas organizado, onde na primeira coluna são colocadas as variáveis que vão ser avaliadas, por exemplo, pontualidade, assiduidade, trabalho em equipe, criatividade, e depois são colocados os valores, assim, ó, ótimo, bom, regular, sofrível, fraco. E ali o que você vai avaliar? Fatores. E aí você vai lá e vai botar fulaninho, Cássia, Elisandra,
E aí você vai colocar lá na produção, fator de produção, sempre ultrapassa os padrões, qualidade, excepcional qualidade no trabalho, conhecimento, entendeu? E aí vai sair a escala gráfica de avaliação de desempenho de cada um dos funcionários. E é a chefia que vai fazer essa escala gráfica, tá bem? Essa é a mais comum. Se vocês já fizeram em algum lugar, normalmente é assim que faz. Na UERGS é mais ou menos assim, porque vai lá de 0 a 10, mas é mais ou menos dessa forma. Escolha forçada. Em um formulário é feita uma lista com várias afirmações estratégicas e que podem definir... Oh, voz tá sumindo. e que podem definir o comportamento do colaborador. Por exemplo, atrasa nas entregas, não se dá bem com os colegas de trabalho, cumpre bem seus horários, é um profissional proativo. E na frente de cada uma dessas avaliações vai ter um sinal de mais ou de menos. Esse que tá ruim aqui, né? Mas tem o nome, o cargo, o departamento. E aí tem ali cada um dos desempenhos e você vai colocar mais ou menos, porque ele faz ou ele não faz. Apresenta produção elevada, mais. Comportamento dinâmico. O que seria um comportamento dinâmico, né? Vamos pensar. Se você manda ele fazer 50 coisas ao mesmo tempo, ele faz. Acho que seria mais ou menos isso. Mas aí os itens que vão constar em cada folhinha de avaliação, lembre, vai depender de cada local de trabalho. Tem aqui, ó, gosta de reclamar, tem medo de pedir ajuda, tem bastante iniciativa, tem espírito de equipe, não suporta pressão, aceita críticas construtivas, tem dificuldade de lidar com as pessoas, conhece seu resultado, é lento e demorado. Então, ali na avaliação de desempenho, você vai colocar um mais se ele é e um menos se ele não é, tá bem? E a gente tem a avaliação de desempenho por competências. Depois a gente vai ter uma aula sobre o que é gestão por competências, que é quando você organiza toda a estrutura organizacional para trabalhar competências. Mas competências é chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Na verdade, hoje em dia chama, depois a gente vai ver. Mas quando a gente avalia desempenho por competências, a gente usa o chá. Nesse método de avaliação, esse questionário vai levar em conta as competências técnicas e comportamentais do colaborador. E ele vai, então, responder um questionário, uma espécie de autoavaliação, porque ele vai apontar que competências ele possui, quais ele está desenvolvendo e quais precisam ser desenvolvidas. E aí, depois, o líder da equipe vai expor o ponto de vista sobre cada um dos colaboradores. Então, é mais ou menos assim, que é conhecimentos, o que eu sei, o saber, o que eu sei fazer, o que eu tenho de conhecimento técnico para exercer essa função, né? A escolaridade, curso, especialização, tecnicamente eu sei fazer o que eu faço. Habilidades é o saber fazer, a experiência nos conhecimentos técnicos que eu tenho. Como é que eu coloco em prática aquilo que eu sei? Então, eu sei porque eu aprendi na graduação, mas eu consigo colocar em prática. Vejam que tem uma distância enorme com relação a isso. Vocês fazem um curso que é administração. Em tese, no final do curso, vocês aprenderam um monte de conhecimentos. Vocês sabem fazer gestão de pessoas, vocês sabem fazer gestão lá da produção, gestão por processos, vocês sabem fazer gestão do conhecimento, vocês sabem sobre o curso de administração do sistema de serviço de saúde, por exemplo. Vocês sabem sobre controle social, vocês sabem sobre história e saúde do SUS, vocês sabem um monte de coisas específicas da área da saúde. Isso vocês sabem. Agora, vocês sabem o que fazer com o conhecimento que vocês adquiriram? Vocês têm habilidade para isso? É um outro ponto, né? Porque aí eu sei o que fazer com aquilo que eu recebi de conhecimento. E a atitude, eu quero fazer, eu tenho conhecimento, eu sei fazer, mas eu tenho atitude na minha organização. Como é que eles vão avaliar isso, de certa forma? Eles vão avaliar muito mais pelas atitudes que vocês têm como funcionários dentro de uma organização, né? Que é, deu algum problema? Lembram do videozinho lá da Heineken? Que é quando ele vai lá e solta a mão do pessoal, vai lá e simplesmente pega
A rede ajuda o cara que está tentando despencar. Isso é atitude. Eu quero fazer. Eu tenho atitudes compatíveis para atingir, né, o que eu preciso dentro da organização. Metas e resultados, então. O método de avaliação de desempenho que tem essa abordagem de caráter quantitativo e vão ser considerados os resultados que são alcançados pelo colaborador em determinado período. Nesse caso, a gente vai tratar de questões relacionadas a venda, satisfação do cliente, por exemplo, retenção de clientes, absenteísmo, avaliação por metas e resultados, ela também vai poder ser aplicada à equipe como um todo, a fim de descobrir quem são os colaboradores mais e menos produtivos, tá? Então, você vai criar metas e vai avaliar se os funcionários atingiram as metas, né? Se chegaram nos resultados que você espera dentro da organização. Pode falar, querido. Pode. Não, só queria entender o que é abstenísmos mesmo. O que é lá? Abstenísmos. Absenteísmo? Isso. Eu queria entender melhor o que ele significa mesmo assim dentro da gestão. Tá. A palavra absenteísmo, tá? Significa a falta de pontualidade. Ah, tá, entendi. Falta de pontualidade. Eu não sei agora se eu tô vendo vocês, porque caiu aqui no celular, eu tô tentando botar. Então, eu tô... Entendi. Isso aí. É a falta de pontualidade, nesse caso, tá bem? Então, a falta de pontualidade, no geral, ela é vista... Agora voltou. Ela é vista pela folha ponto ou pela chefia, não é? Mas é isso. Aqui diz que também é a falta de pontualidade e a assiduidade no cumprimento de um dever ou obrigação. É o quê? A falta de assiduidade no cumprimento de um dever ou obrigação. Isso. Porque quando a gente está falando de metas e resultados, a gente está falando de... eu coloquei uma meta. A meta da empresa, a meta para esse setor é fazer 50 vendas essa semana, tá? Ah, você fez 50 vendas. Tem a questão de eu conseguir fazer as vendas, atingir as 50 vendas, ou eu atingir no último dia, no último momento, no último horário, né? Então, não é só, quando a gente fala de absenteísmo, não é só pontualidade, mas é como se fosse atingir no momento adequado, ao longo daquele período. Porque quando a gente está falando em avaliação por metas, é a empresa que dá metas, né? Ah, você tem que esse mês fechar contratos no valor de 1 milhão, tá? Mas e aí? Esses contratos, eles foram fechados de forma partida ao longo daquele mês ou só na última semana foi fechado um contrato de 1 milhão? Você entendeu? É nesse sentido que fala absenteísmo também, quando a gente fala de avaliação de metas e de resultados, que é a forma com que você faz isso ao longo de um determinado período. Foi? Tá. Então, avaliação de desempenho do líder. O último item dessa lista que vai falar de questionários de avaliação interna e de NPS. NPS é muito usado em marketing. Vocês já usaram ou já conhecem a ferramenta, a metodologia NPS, Net Promoter Score, que é para medir satisfação, mas você também pode medir satisfação dos funcionários. O que é essa forma de avaliação de desempenho? É um questionário interno, tá? E aí eu já vou mostrar ele para vocês, que vocês vão ver como é. Que é quando vocês colocam numa escala. Aqui eu vou mostrar. Ai, deixa eu ver se eu fechei. Aqui. Isso aqui é o NPS, tá? Vocês estão vendo, né? Avaliação dos alunos de gestão de pessoas. Vou mandar ali até para vocês fazerem, mas nem precisaria. Que é todos os dias eu chego na aula pontualmente às 19 ou, no caso, às 8h30. Eu leio todos os textos antes da aula, fiz todas as tarefas solicitadas. Essa é uma autoavaliação usando NPS, que é o 1 a 10.
O 1 que significa não faço nunca, e o 10 significa que eu faço sempre, tá bem? E aí, então, vocês, quando utilizam o NPS, quando vem essa escala aqui, é que está usando o Net Promoter Score, que é uma escala de avaliação. No geral, ela é usada para a área de marketing, né? O que você considera? Você considera que a embalagem do produto passa ideias sobre a marca do produto? Né? Digite 0 ou 1 para muito ruim e 10 para excelente. E essa avaliação, então, no geral, é feita para avaliação tanto do gestor como autoavaliação, e eu acho que, inclusive, a que vocês fazem na UERGS, né? Porque é de 0 a 10. É de 0 a 10, não é? A avaliação que vocês fazem no final do semestre. Não sei se é 0 a 10, 0 a 5, mas é essa avaliação. Isso é NPS. No geral, esse é o tipo de avaliação que é utilizado. Aqui tem a Nine Box, que é a que eu vou falar depois. É a avaliação que é utilizada para medir satisfação dos funcionários no geral com relação à chefia. Se você consegue enviar e os funcionários são sinceros na hora de responder, pode ser uma avaliação útil para a organização, para a gestão, tá bem? Por quê? Porque tem um caminho aí longo entre quando eu faço avaliação de desempenho e quando o meu funcionário é absurdamente sincero na avaliação de desempenho. Porque às vezes ele pode ter medo do gestor, medo de ser demitido, né? Então, assim, dependendo de como funciona a organização, ele pode não ser absolutamente sincero com relação à avaliação. A gente tem uma outra matriz, que é a Nine Box, que é uma ferramenta de avaliação de desempenho usada na atualidade, né? É tipo a nova moda, assim, das organizações, que é essa daqui, tá? O que é essa daqui? A gente vai ter uma caixinha, e aí cada caixinha, aqui tá, acho que adiante, inclusive, está explicando, cada quadrado da caixinha vai ser preenchido com o nome dos colaboradores. As operadoras utilizam o NPS. Deixa eu ver aqui, quem é que colocou? Os atendimentos por telefone, é verdade, é verdade. Digite uma avaliação do atendimento de 0 a 10. Mesmo as IAs, né, quando você fala com ela, o seu problema foi resolvido, sim ou não? Dê uma nota para o atendente que falou com você. Isso aí, é NPS, exatamente. Tá, então assim, essa caixinha aqui, que é a Nine Inbox, ela vai colocar a cara do funcionário em cada um desses quadradinhos. E a gente tem duas linhas a serem consideradas. O desempenho, que tem a ver com o cumprimento dos objetivos, e o potencial. Aí, se o desempenho, o funcionário cumpre os objetivos mais alto do que o esperado, tá? E ele tem o potencial, que tem lá um modelo de competências. Ele tem as competências relacionadas ao cargo, também alto. A gente chama de funcionário enigma, e aí coloca a carinha dele lá. Só o gestor vai saber isso, tá? Mas as empresas fazem isso. Ele tem um desempenho esperado e um potencial alto. Desempenho esperado aqui e o potencial alto. Então, ele é um funcionário de forte desempenho. Aqui, por que esse funcionário é enigma? Porque você não sabe se ele está trabalhando de uma forma enlouquecida naquele momento ou ele está fazendo isso de uma forma constante. Você tem um funcionário com alto desempenho, alto potencial, e você tem o desempenho baixo aqui, alto potencial e desempenho baixo. Então você tem um funcionário alto potencial e desempenho baixo. Você tem um funcionário abaixo do esperado. Quando o funcionário está marcado com a carinha aqui, né, provavelmente ele está rumando assim para demissão, porque você sabe que ele pode desempenhar muito mais, mas ele não tá fazendo o que pode. Como é que pega cada perfil de pessoa e coloca aqui?
Porque a gente, se a gente for se colocar ali, a gente vai colocar, no geral, com alto potencial, forte desempenho, às vezes mantenedor, né? Médio desempenho, né? Médio potencial, mas a gente vai se colocar, no geral, se a gente for colocar a nossa carinha ali, a gente vai se colocar em locais agradáveis, digamos assim. A gente não vai ficar abaixo do esperado, não é verdade? Nem questionável. Mas o gestor vai fazer isso comparado com o cumprimento dos objetivos do funcionário. Então, o desempenho vai ter a ver com... Ele tem o potencial, tem a ver com as competências, o que ele pode fazer. No geral, eu não vou exigir que ele faça coisas que ele não sabe fazer, porque ele não tem as competências necessárias. Então, dentro das competências do funcionário, ele é estagiário, ele é um técnico, né? Ele está dentro deste esquema de cargos e salários, né? Esse é o potencial que ele tem. Como é que ele está cumprindo com os objetivos ali dentro? E aí eu vou inserir o funcionário ali. Embora as empresas usem isso como uma forma de avaliação, tem bastante gente que critica isso, porque vai falar que às vezes é um momento, né, específico em que ele não está desempenhando ou que ele está com dificuldade de desempenhar. E aí pode parecer que ele é um péssimo funcionário, alguma coisa do tipo, e às vezes não é, né? Então, assim, é uma ferramenta complexa. Aqui tem direitinho cada uma das formas de se colocar ali, tá? Eles falam o seguinte, inclusive, que você pode colocar que essa ferramenta é utilizada para integrar avaliações de desempenho em sistemas eletrônicos. Tipo assim, você pode levar isso imobiliária, eu já vi fazer isso, tá? De duas formas. Imobiliária, às vezes, quem mais vende, quem tem maior desempenho vai ganhando estrelinhas. E fica o nome das pessoas num quadro e elas ganham estrelinhas. Tenho 2 pontos com relação a isso, que é, se você é o cara que tá cheio de estrelinha, beleza. Mas se você é a pessoa que tá com uma estrelinha, todos os dias os teus colegas estão te julgando no momento que eles olham aquilo, né? E tem empresa que faz isso no sistema. Cada vez que a pessoa liga o sistema, tá lá a avaliação de desempenho dela, falando como é que ela tava diariamente. E isso é muito ruim. Falando psicologicamente, assim, para a pessoa, isso é muito ruim. Porque a pressão que ela fica sentindo, né? E o sofrimento que gera para ela ser avaliada de forma muito contínua com relação ao seu potencial e com relação ao desempenho, que é o que se espera dela, provavelmente vai fazer com que ela fique tão nervosa a ponto de não conseguir desenvolver corretamente, a não ser que ela tenha o perfil de pessoa mais agressivo, no sentido de, tá ali, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro. Para essa pessoa funciona bem. Para outras pessoas, dificilmente. Mas vocês já devem ter, acho que vocês já devem ter visto esse tipo de avaliação, assim, em alguns lugares. Não é incomum. Então, não esqueça que é necessário escolher uma técnica de avaliação para definir os níveis de potencial e desempenho de um profissional. O objetivo é avaliar a verdadeira performance de cada indivíduo e não registrar a opinião pessoal. Então, a gente vai ter cada tipo de metodologia, dependendo do tipo de local. E às vezes você vai precisar fazer mais do que uma metodologia, tá? E mais importante do que isso, que é uma questão lá que aparece também na literatura, não faça avaliação de desempenho se você nem treina e nem desenvolve os funcionários, porque daí você vai estar exigindo deles um tipo de comportamento, né, um tipo de atitude que você nem está fornecendo. Então é complexo, né, é complicado. 9:22, tá. Então, falar um pouco sobre plano de cargos, carreira e remuneração. O que irá fazer é a descrição do cargo, plano de cargos. Quanto irá receber é salário e onde pode chegar é a carreira. Mais ou menos assim. Então, a descrição do cargo vai te dizer o que você vai fazer. Quanto você vai receber por isso, o salário ou a remuneração vai estar atrelado ao cargo que você exerce. Tanto é que você pode processar a empresa por desvio de função, se você entra e você tem muito mais funções do que aquilo que você é contratado. É por isso que tem plano de cargos e salários. E onde você pode chegar. Uma das críticas fortes que eu faço
das inúmeras que eu faço, mas uma das fortes que eu faço com relação à flexibilização das leis trabalhistas é que elas destruíram mais ainda os planos de cargos, carreira e remuneração. E sob esse ponto de vista, essa ótica, ou essa desculpa de que a flexibilização ia fazer com que os funcionários pudessem ganhar, as pessoas pudessem ganhar muito mais. Mas, na verdade, as empresas não precisam mais se preocupar com um monte de coisas importantes da área de gestão de pessoas. E como é que você vai fazer avaliação, por exemplo, de um monte de CNPJ que trabalha para você? Melhor, quando você chama uma pessoa, chama a Elisandra para trabalhar comigo, e faço um contrato com ela com o CNPJ. Quando eu destituo ela como uma pessoa dentro da minha organização, como um funcionário que tem ficha e carteira assinada, e transformo ela num CNPJ, é muito mais fácil eu encher ela de tarefas que não estão previstas no contrato. Porque a gente pode discutir isso judicialmente lá na área comercial. Só que é só a Elisandra. Não é de fato uma empresa. Ela é uma microempreendedora individual, né? E ela está recebendo essa carga ostensiva aí de, às vezes, assédio, às vezes, né, de outras questões, e ela não, e eu não estou dando condições dela trabalhar efetivamente no setor dela. Vejam só, desenvolver, né? Então eu acho bem complexo isso, porque a maior parte das empresas atualmente já nem fazem mais planos de cargo, carreira e remuneração, né? Porque é tudo por contrato. E aí, se você vai ver uma empresa, ela tem lá 50 funcionários, é uma empresa gigante, 50 funcionários de carteira assinada e 5 mil contratos com o CNPJ. Uma super empresa. Porque ela trabalha na área de tecnologia e para ela é muito mais fácil do que contratar diretamente, ter carteira assinada, né? E onde poderá chegar a carreira, né? Carreira, a gente vai ter daí aula específica para gestão de carreira, para falar como é que funciona a carreira. Mas dentro de algumas empresas ainda tem isso, que é você entra como estagiário, daí você pode ir para o nível técnico, virar analista, depois de analista você vai para analista nível 3, nível 2, nível 1, e você pode ser o CEO da empresa, o administrador geral. Antes desses processos, é importante traçar um planejamento com base nas descrições, desenho de cargos ou habilidades desenvolvidas pelos colaboradores. O desenho de cargos é detalhado de forma sequencial e lógico das funções e tarefas que formam essa atividade de um cargo. Então, para isso, você precisa conhecer o cargo. Você tem a descrição do cargo, as tarefas, o que faz, né, o que as pessoas fazem, e aí, tá aqui. O conjunto de tarefas, que é a função que as pessoas exercem, o conjunto de funções, que é o cargo. Então, o cargo, ele gera os postos de trabalho. O desenho do cargo, ele constitui uma das maiores fontes de expectativas e de motivação na organização. Por isso que muitas empresas, muitos funcionários, trabalhadores, reclamam de empresas que não têm desenho de cargos, porque daí você não sabe o que você faz dentro da organização, né? Quais são os limites. E é muito comum que as empresas não façam e não desenhem limites, porque se elas não fazem e não desenham limites, não fica claro para o que você foi contratado dentro da organização. Então, ela pode te exigir muito mais do que ela te diz no momento da contratação. Vejam só. Porque não tem desenho de cargos. E eu não sei se vocês conhecem empresas que têm desenho de cargos. Sim, é cansativo, exatamente, é cansativo, porque aí toda semana você tem tarefas novas que você não sabia que tinha antes, porque você não tem um cargo estruturado, alguma coisa que diga, não, essa daqui são as minhas funções. Você não tem um rol de funções que você faz no cotidiano. Você vai fazendo cada vez mais e cada vez mais. Eu acho até que é mais comum não ter hoje em dia, não sei se, porque eu nunca tive a oportunidade de trabalhar numa que tinha desenho de cargo, que até simplificaria a vida muito mais, né? Mas é Não normal tem. não ter. Eu não desconheço uma empresa que tem um desenho de cargo e que tu não chegue lá e trabalhe até o limite, assim, até tu te esgotar. É verdade, não tem. Por exemplo, a Gerdau, na época tinha, não sei se ela manteve. A UERGS tem, ela tem daí, as empresas públicas no geral tem, que é uma lei específica, um decreto que fala
Coordenador de curso tem as determinadas funções. Diretor regional tem determinadas funções. Daí ela é bem específico, assim. Mas é bem raro, Cássia. Bem raro que as empresas façam. Até porque, se elas não fazem, quando o funcionário processa, ela pode dizer, não, mas a gente falou para ele que ele ia fazer tudo isso na hora da entrevista. E aí ele não tem como provar que não falou, porque é uma entrevista, né? Não tá no papel. Agora, se tá no papel, o rol de atividades dele, e é por isso, vejam só, que algumas empresas, quando vocês estão no LinkedIn, elas não colocam todas as funções que vocês vão exercer, não é verdade? Tem várias que não colocam todas as funções que vocês vão exercer. Quanto menos funções ela coloca que vocês vão exercer, mais coisas vocês vão fazer lá. Porque daí ela não tá deixando claro o perfil de vaga que ela quer. Quanto mais específico ela coloca o que você vai fazer, sinal de que melhor estruturada ela tem o desenho de cargo dentro da organização. Tá? Então, isso é um ponto importante. O perfil do profissional aliado à função que deverá exercer. Oi, Margarete, tudo bem? Olha, a gente vai encerrar daqui um pouco, porque eu tenho reunião, por isso que a gente iniciou às 8, inclusive. Então, o perfil do profissional aliado à função que deverá exercer aponta o conhecimento, habilidades e atitudes que o colaborador deverá apresentar para desempenhar adequadamente as suas atribuições. Então, é mais ou menos assim, ó, a ficha que existia ou que algumas empresas fazem. O tipo de cargo, o setor, né, departamento que ele exerce, a área, a descrição sumária do cargo e a descrição detalhada das rotinas. O que ele vai fazer todos os dias. Isso é uma ficha de descrição de cargos, né? De repente, até pesquisem na internet, assim, algumas empresas que vocês conhecem para verificar se tem, mas eu não sei realmente se tem, de fato, assim, se alguma ainda faz isso. Então, ele vai pensar que é possível descrever cargos na avaliação de desempenho para melhorar as atividades. Você pode descrever o seu cargo assim: escreva o que você faz, justifique o que você faz, faça o que está escrito, registre o que você fez, revise o que você fez e revise o que você vai fazer. Né? Então, isso é também uma forma de você fazer desenho de cargos e salários. Eu tenho um aluno lá de Cachoeira que trabalha numa empresa que é na área de eletricidade, eu acho, não me lembro o nome da empresa agora, mas ele trabalha na área de gestão de pessoas e a empresa foi comprada por uma outra empresa. E uma das primeiras coisas que eles fizeram foi o redesenho dos cargos e salários da empresa. E foi bem isso que ele fez. Ele teve que ir em todas as áreas da organização e perguntar, tá, o que tu faz? Por que tu faz isso? Justifica, registra, diz para mim quais os conhecimentos que você tem, quais as habilidades que você tem para fazer e que atitudes você tem. Eles usaram competências. E aí eles descreveram todos os cargos para aliar os salários de forma compatível. Por quê? Porque eles foram comprados por outra empresa que tinha desenho de cargos e salários, então eles precisavam disso para poder reorganizar a empresa que não tinha aquela ali, dentro da área de gestão de pessoas da nova empresa. Então, eles tiveram que perguntar para cada pessoa o que elas faziam, por que elas faziam aquilo, né? O que conhecimentos elas tinham, elas eram formadas no quê? Pensem no trabalho disso, uma empresa com 300 funcionários. 300 funcionários. É grande, assim. E ela teve que fazer isso para compreender o que fazia cada funcionário e para entender se eles estavam recebendo, se eles estavam tendo o retorno financeiro adequado com relação àquilo que eles fazem. Então, a política de administração de cargos e salários das organizações vai ter por objetivo reconhecer essa capacitação profissional e desempenho dos funcionários. Então, para eu poder avaliar, eu precisaria, em tese, ter esse desenho de cargos e salários. Porque como é que eu vou avaliar o desempenho do funcionário se eu não sei exatamente, eu não desenho o que é que ele tem que fazer? Vocês entendem? Uma coisa precisa da outra para estar acontecendo. Eu não posso avaliar um funcionário sem descrever exatamente o que ele faz. Eu vou avaliar com relação ao quê? Se eu não tenho descrito todas as funções que ele faz. De certa forma, seria errado de fazer. As empresas fazem, mas seria errado. Então, questões que devem se considerar. Que cada cargo vai ser
vai ter sua remuneração estabelecida conforme as responsabilidades e qualificações necessárias. Quanto mais responsabilidade, mais qualificação, maior o cargo. Os salários vão ser estabelecidos a partir de padrões de mercado e a partir de salários mínimos vigentes para cada categoria. E aí, a política salarial vai levar em conta também o equilíbrio do orçamento da empresa. Algumas empresas dão o mínimo de salário para cada uma das remunerações ali relacionadas a qualificações, e outras dão salários um pouco mais altos relacionados a isso, né? Então, tudo vai depender também do orçamento da empresa, tá? No geral, né, vamos combinar, as empresas pegam o mínimo, no geral. Elas pegam um salário mínimo relativo àquele nível de responsabilidade e é o que elas usam. Os salários, eles são administrados dentro de faixas salariais para cada classe de salário. Então, a determinação dos salários vai ser feita conforme normas e procedimentos. Tu tem o salário de admissão, o salário de um novo cargo e tem os ajustes de mercado. Ah, o salário mínimo aumentou, ajusta. Inflação aconteceu, ajusta o salário, né? E, às vezes, tem os acordos coletivos também. Aí vocês estão dentro de uma categoria que tem acordos coletivos, eles vão lá e aumentam o vale alimentação, vale transporte, né? E vão tentando ajustar com relação a manter o mesmo nível de salário para as pessoas. Então, alterações salariais. No fim do período de experiência, no geral, você tem alteração de salário, sobe salário, a promoção vertical, que é para um cargo maior, a promoção horizontal, que é para um merecimento, mas você continua no mesmo cargo, mas você tem uma promoção, transferência para um outro cargo, então você pode, terminou uma graduação, você trabalha lá no nível técnico, eles te transferem para um novo cargo, e aí você fica reclassificado lá e entra num novo nível. Tipo na UERGS os professores têm, eles têm graduações assim, começa, professor nível, eu acho que é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, conforme você vai sendo promovido, você vai subindo um nível, aumenta um pouquinho o salário e você modifica uma letra lá no teu professor adjunto A, professor adjunto B, né? Então, você tem a promoção horizontal, você continua sendo professor adjunto, mas tem um nívelzinho de salário ali diferente. A vertical é se você sobe de nível. No caso da UERGS, você pode ser assistente, que é quando você tem mestrado, e aí você passa a ser adjunto, que é quando você tem doutorado. Aí você é professor adjunto, você tem doutorado. Se faz pós-doutorado, não faz diferença. Se faz outro doutorado, não faz diferença. Aí tem o professor, que agora eu esqueci o nome, que é quando tem uma prova específica para você se tornar. Não tem nenhum na UERGS, porque nunca foi feita essa prova, né? Mas tem esses 3 níveis. O que pode ser considerado como critério de avaliação para promoção? Tudo isso aqui. Vou falar, por exemplo, da avaliação da UERGS, tá? Como é que a UERGS faz a avaliação? Vou mostrar para vocês aqui na prática, ó. Tá quase terminando, galera. Como é que a UERGS faz a avaliação? Edital. Ó, nós temos a CPPD. Eu sou da CPPD, eu sou a vice-presidente da CPPD. A gente tem uma lei na UERGS, que é esta daqui, decreto, tá? 49.953 de 2012, que vai regulamentar a avaliação de desempenho funcional dos empregados. Aí aqui, neste decreto, ele vai dizer o que os professores precisam fazer anualmente para manter a DE, que é a dedicação exclusiva, e para subir de nível. Então, tem tudo aqui, ó. Tem cada um dos indicadores relacionados. Tá bem, querido, não tem problema. Eu vou encerrar daqui a pouquinho. Tem todos os indicadores de ensino, de extensão, ó, de pesquisa e administradores. Eles geram pontos. Os professores que têm a maior pontuação são os professores que recebem promoção por merecimento. E aí a gente cria um edital para ajudar os professores, ou então agora eu estou no momento de avaliação, e aí eu avalio cada um deles, tá vendo? A UERGS faz isso, ela avalia por merecimento. E aí os professores que trabalham mais em tese são aqueles que ganham a avaliação, que ganham a promoção por merecimento.
Não é uma grande coisa, assim. No salário, a gente dá uma diferença de uns, acho que dá uns R$200, mais ou menos. E você pode receber promoção a cada 2 anos. Não é assim, né? Mas pelo menos dá uma ideia de quem trabalha ou da quantidade de trabalho, porque a gente elenca ali todos os professores. E quem não mantém o mínimo de pontos, que é 40, não pode ter a DE, a dedicação exclusiva, que é um valor grande do salário. Então, ali a gente tem o que pode ser considerado como critérios para avaliação, para promoção. Tudo isso aqui. A UERGS tem aqueles critérios específicos, mas cada cargo vai ter critérios relacionados a ele. Aí a gente tem a classificação brasileira de ocupações, né? A classificação brasileira de ocupações identifica as ocupações no trabalho, no mercado de trabalho, para que a gente consiga classificar, então, o que cada um faz. Aí eu coloquei ali para vocês, inclusive, o linkzinho. Então, quando a gente faz um cargo, a gente não pode inventar salários para o cargo. A gente tem que verificar se a profissão é regulamentada, o que está dentro da regulamentação daquela profissão, dentro da CBO, e qual o salário que ele indica. Então, por isso que os salários são mais ou menos parecidos, dependendo do tipo de profissão que você tem. E, às vezes, o que muda ou não dentro de alguns perfis é vale transporte, vale alimentação e questões relacionadas mesmo ao horário de trabalho, é perto ou é longe do trabalho, mas os salários são parecidos. Qual a tarefa que vocês vão ter, tá? Vocês vão pesquisar 2 técnicas de avaliação de desempenho, que é o método da pesquisa de campo e o método dos incidentes críticos. Esses são técnicas de avaliação de desempenho que eu não falei ali na minha lista, são as 2 únicas que eu não falei. Eu tinha ali uma listinha, eu falei de várias e não falei delas. Vocês vão escrever o conceito de cada um desses métodos e vão desenhar um exemplo para cada método de avaliação de desempenho. E vocês vão postar em até 5 dias úteis lá no Moodle, tá bem? Então, vocês vão pesquisar o que é método de pesquisa de campo e o que é método de incidentes críticos. E, a partir disso, vocês vão fazer um exemplo para cada método de avaliação. Vocês vão escrever ali um exemplo de como é que vocês fariam na prática, tá bem? Deixa eu fazer assim. Voltar para cá. Para cá. Professor. Fala, Gilberto, tudo bem, querido? Tudo. 2 questões. Referente à questão dos cargos e salários. Aquele link ali até eu procurei por questão de curiosidade. Onde é que eu poderia ver a descrição de um cargo, por exemplo, tem algumas vezes até no link de algumas empresas de RH que tu vai fazer o questionário, a ficha, para participar de alguma seleção. Os cargos que tu trabalhou não tem. Você tem que procurar uma coisa associada. Digamos assim, a função que eu exerço somente sou auxiliar de informática. Dependendo, não tem auxiliar de informática. Ela tem que botar auxiliar, outros, auxiliar técnico. Tá, é que daí tem uma questão assim, ó, ali naquele link a gente tem as profissões que eles chamam de regulamentadas, e no geral vai ter ali administrador, técnico em laboratório, algumas outras profissões, tá? Quando você fala assim, eu sou auxiliar de informática, você tem que pensar mais no que você exerce na prática. O que eu faço dentro da organização? Eu trabalho auxiliando as pessoas a mexer no computador, efetivamente, ou eu trabalho, não sei o que você faz lá no caso, ou eu trabalho nos sistemas, né, auxiliando a construção dos sistemas. E a partir do que você faz de verdade dentro da organização, o que você faz de verdade, é que você vai procurar o teu cargo lá no LinkedIn. Porque assim, ó, às vezes, você é técnico, mas você já trabalha na prática como gestor. Você entendeu? Sim. Então, é a partir daí. O que você faz, por exemplo, no teu cargo? Que nem eu como auxiliar de informática, eu exerço a função, eu faço instalação de programas para os clientes, no caso. Eu presto serviço para os CFCs, né? Se o programa está fora, eu acesso o computador remotamente para botar o site ou o programa funcionando, troco os equipamentos de dispositivo e auxilio em algumas demandas na parte técnica mesmo.
Mas não é no computador, é um programa da minha empresa. Ah, tá, entendi. Pois é. Então eu acho, porque assim, ó, o técnico de informática já é uma profissão que, se você pesquisar, não vai aparecer mais, né? Acho que É. vai aparecer alguma coisa como. A internet tá ruim. Como gestor de sistemas. Não sei se você já pode se auto-intitular gestor, mas eu diria gestor de sistemas, auxiliar de sistemas na organização. Eu acho que nesse ponto que você procura. É porque aí tem 2 pontos, né? Tu vê que cada empresa, às vezes, utiliza uma denominação diferente para os Sim, cargos. é Você exatamente por vai causa lá disso e que eu tava procura. perguntando. Que tu não tu Isso, acaba te exato. perdendo e tu não consegue identificar o que na realidade tu pega, pode estar exercendo, tem a tua nomenclatura, Isso, mas tu pega helpdesk. exerce uma função de cada área. Se Isso, olha ali, ó, a mescla, Cássia no colocou. caso. Ó, a Cássia deu uma baita ajuda, que é helpdesk. Você pode procurar como helpdesk de TI. Ela escreveu, inclusive, Entra ali. junto também. Isso, você pode colocar como helpdesk de TI, exatamente. Daqui um pouco você pode fazer cursos, ó, se você é dessa área, Gilberto, você pode fazer cursos na área de, de métodos ágeis, metodologias ágeis, design thinking, enfim, trabalhar um pouco mais isso porque auxilia no suporte. Suporte também é uma palavra que você pode buscar no Suporte técnico. suporte. Daqui a pouco você pode ser GP, gestor Uhum. gestor E de. outra coisa, só para finalizar. A questão desse trabalho, ele já está pronto, mas tem que desenhar, não posso pegar um exemplo pronto daqueles tópicos ali, da avaliação? Pode pegar. Tá. Pode pegar, Era isso. contanto que faça os exemplos bem tranquilo, isso aí. Tá, legal. Obrigado. Imagina, capaz. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Então tá. Bom que a gente conseguiu fazer todo o panorama aí, então bem legal. Na aula que vem, então, para vocês que chegaram depois, eu combinei com as gurias o seguinte: nós vamos, que como a aula não, nós temos feriado, para que a gente não tenha aquele lance lá de aula, de juntar a aula das 6 da manhã às 1 da tarde, eu vou dar um videozinho curto sobre gestão de diversidade, e no início da próxima aula, que é no dia 14, a gente fala um pouquinho sobre gestão da diversidade, e daí a gente entra no conteúdo da próxima aula, tá bem? Pode falar, Margarete. Não? Ah, tá. O trabalho, meu bem, assim, ó, a gente falou sobre técnicas de avaliação de desempenho ao longo da aula. E tem 2 técnicas que a gente não falou, que é o método de pesquisa de campo e método dos incidentes críticos. E aí você vai pesquisar o que são esses 2 métodos de avaliação de desempenho, e vai escrever um exemplo para cada um desses 2 métodos de avaliação de desempenho. Aí você, lá dentro do Moodle, eu tenho uma aula gravada sobre o tema da aula de hoje, então você pode assistir toda a aula, se você tem dúvida, e vai lá e pesquisa estes dois métodos, tanto o método de pesquisa de campo quanto o método dos incidentes críticos, e vocês fazem um exemplo para cada um deles. E aí posta lá no Moodle. Eu acho que eu já abri, né? Espaço para postar. Já abri o espaço para colocar lá. Tá bem? Ah, tá. O do LinkedIn é o da aula passada. Isso. Da aula passada é o do LinkedIn, de fazer o LinkedIn e tal. Este é um outro. Esse é um outro tema. Pode falar, Cássia. Oi, professora. Assim, ó, aqui na aula 4, esse que está escrito aqui, para a tarefa do final dos slides, é esse que a senhora falou agora, ou é aquele da semana passada que a senhora tinha comentado que nós vamos fazer um processo de seleção? Não, o processo de seleção é o trabalho final do semestre. Ah, tá. É o trabalho final, é aquele que vale 30% da nota,
tá? Ah, sim. E aí que bem no início da aula eu falei sobre ele, inclusive. Lá no dia 14, na aula do dia 14, que vai ser presencial, a gente vai separar os grupos e vocês vão desenhar, a gente não, vocês façam isso, tá? E vocês escolham com quem vocês querem trabalhar e escolham qual é o cargo que vocês vão desenhar o processo de seleção, tá? De seleção, isso, exatamente. Esse é o trabalho de final de semestre também. Ah, tá. Que é o processo de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, que vocês vão criar esse processo todo. Tá, e a senhora já definiu a quantidade de pessoas no grupo desse trabalho aí? Eu acho que umas 3, 4, Tá. máximo, assim, porque a turma é pequena, né? Vai dar ali 3 grupos, tá? Tá, obrigado. Tá, o da semana passada, porque assim, ó, pessoal, olhem o Moodle, né? Eu tava falando com a Elisandra. Tem... as nossas notas são divididas em 3. A gente tem a prova final, que é presencial. A gente tem este trabalho sobre recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, onde vocês vão fazer um relatório sobre todo o processo, baseado num cargo que vocês escolheram fazer, tá? Daí vocês vão falar, vão desenhar o perfil da vaga, tudo direitinho. E a terceira parte da nota são os trabalhos que a gente vai fazendo. Então, nós já tivemos aqui de trabalhos com relação a essa disciplina. A gente teve lá na aula 2 os vídeos do Laranja Mecânica e do Diabo Veste Prada, e aí vocês têm uma resenha e a linha do tempo da gestão de pessoas, é um trabalho. Depois nós tivemos como tarefa na segunda aula, acessar o LinkedIn, fazer o perfil e tal. Aí ali, onde é para postar a tarefa, vocês podem colocar só o link do LinkedIn de vocês para eu ver. Na aula de hoje, vocês têm essa tarefa do final dos slides. Cada aula tem uma tarefinha para fazer lá no Moodle, tá? E aí vocês precisam colocar sim, Margarete, todas as tarefas lá no Moodle, tá? Porque elas equivalem 30% das notas. Se vocês não fizeram ainda uma, porque não viram o vídeo, não fizeram a resenha, deem uma passada no Moodle e verifiquem e coloquem em dia, tá bom? Beleza? Então tá, pessoal. Vou colocar esse final de semana em dia. Isso, exatamente. Sem ter conexão lá no LinkedIn. Isso aí. Façam tudo que tá ali. Beleza? Imagina, Margarete, aí deem uma olhada no Moodle sempre, façam o acompanhamento por lá, porque todo o material tá lá. A aula gravada, tudo tem lá. Tá bem, pessoal? Obrigada. Tá gigante.